Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez à Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. A lição de hoje, que é a lição 10, tem como tema Entre a Fé Comprometida e a Corrupção. Antes de darmos início ao nosso estudo, vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor, misericordioso Deus, te agradecemos, Deus, porque Tu tem cuidado de nós, Senhor, no decorrer dessa semana, Deus. Apesar das dificuldades que enfrentamos, Deus, muitas pessoas enfermas, muitos problemas que a Tua igreja tem enfrentado, mas Tu tem cuidado de nós sempre, Senhor. Tu tem nos guardado e nos protegido. De uma maneira mais especial, Senhor, pedimos que Tu nos oriente, Deus, para que possamos entender aquilo que Tu queres para nós neste estudo de hoje, para que possamos não só entender emocionalmente, mas entender verdadeiramente o Teu propósito para nossas vidas. Desde já, Senhor, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Bom, conforme eu falei, nosso estudo é EBD 10. Esse estudo, ele vai tratar dos capítulos de 21 até 36 do livro de Números. Este livro, ele recebe o nome de Números, mas antes ele não tinha esse nome. Quando o Pentateuco foi traduzido do hebraico para o grego, com a Septuaginta, este livro passou a ser chamado de Números, que na tradução, no caso em português, recebeu o nome de Números. O uso desse termo, números, faz alusão aos 2 recenseamentos, ou seja, a contagem de povo, que foram narrados neste livro. Então, o livro se chama Números porque números mesmo de contagem, contando o povo 2 vezes. Antes, Deus já havia mandado Moisés contar os homens israelitas no Monte Sinai. Isso foi relatado em Números, capítulo 1. Vamos ler os versículos 2 e 3 apenas. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima. Bom, na lição de hoje, nós vamos ver a segunda contagem, que Deus manda que Moisés refaça a contagem. Agora, já na planície de Moabe, ao pé do Jordão, ali perto de Jericó. Isso vai estar relatado em Números 26, que a gente vai ver daqui a pouco, nos versículos 1 e 2, que nos diz: Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Então, Deus mandou fazer novamente uma contagem, já tínhamos falado uma lá no início do livro de Números, e agora a segunda contagem. Agora nós vamos falar dos capítulos separadamente. Conforme eu disse, a lição toda vai do capítulo 21 até o 36. E nesses capítulos nós encontramos os relatos dos acontecimentos vividos pelo povo de Deus já perto da planície de Moabe, em direção à Terra Prometida. Antes, até o capítulo 21, havia o relato da passagem do povo pelo deserto. E agora, seguindo nessa lição de hoje, nós já vamos estar falando sobre a passagem ali perto da planície de Moabe. Bom, daqui a pouco nós vamos ver que Deus se ira com o povo porque os homens, eles se casaram, eles se relacionaram sexualmente falando com diversas mulheres daquela região. Mas por que será que isso era tão ruim assim? Então, antes de falarmos isso, vamos esclarecer só esse ponto para depois entrarmos na lição propriamente dita. Em Deuteronômio, capítulo 23, do 3º até o 5º versículo, lemos: Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor,
nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saís do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Então, isso a gente vai estudar mais detalhadamente ali na frente. Ainda podemos ver quem eram esses moabitas e amonitas. No livro de Gênesis 19, dos versículos 36 e 37, lemos: E assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, aqui já está falando que esse povo era dos filhos de Ló com suas filhas. E a dureza do coração desses povos, ela é relatada em diversos versículos da Bíblia. Eu separei 2 Reis, capítulo 3, versículos 26 e 27. Leiamos. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então, tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro. Ou seja, vemos aqui o rei de Moabe ofertando o próprio filho aos seus deuses. Então ele matou uma oferta, o próprio filho, para os seus deuses, para que pudesse ganhar a batalha. Então vê que terrível isso. E os edomitas? Bom, os edomitas, eles eram da descendência de Esaú, né, que é irmão de Jacó, e o livro de Obadias, ele mostra com muitos detalhes a dureza de coração desse povo. Quem tiver interesse, o livro de Obadias é muito pequenininho, é um capítulo só, dá para ler muito rápido. Bom, agora falando em Números, capítulo 21. Antes, no capítulo 20, que foi estudado anteriormente, na lição passada, vimos que na falta de água, o povo, em sua incredulidade, ele murmurou muito contra Deus. E Moisés foi orientado a falar para a rocha, quer dizer, se dirigir à rocha e falar. Mas ele se irou e acabou vociferando contra o povo e golpeando a rocha. Então Deus fala para Moisés falar apenas com a rocha, ele se ira contra o povo e fala com o povo. E Deus não se agradou disso, porque Moisés tinha que testemunhar o poder de Deus ali naquele momento, simplesmente falar à rocha para que ela desse água e a rocha obedecer. Por conta disso, Deus falou que Moisés não entraria na terra prometida. O cumprimento dessa determinação do Senhor também vai aparecer lá no capítulo 27 de Números, no versículo 2. Isso nos mostra que um líder, ele nunca pode se deixar levar pela ira. Ele tem sempre que se colocar aos pés do Senhor. No capítulo 21, que vamos estudar, vemos que o povo se arrepende, faz um novo concerto, uma nova aliança com o Senhor, e Deus lhe entrega diversos povos daquela região em suas mãos. Então Israel vence a batalha contra muitos povos. Depois, de novo, o povo se desvia, volta a reclamar do Senhor, o Senhor manda a serpente que mordeu a todos, e eles se arrependem, Deus providencia a cura, como sempre. O povo age mal perante o Senhor, e depois o povo se arrepende e Deus vai e perdoa. E assim Israel foi avançando e tomando diversas cidades, e isso amedrontou muito o povo da região, porque eles olhavam que Israel era forte. E ao perceber que não poderia lutar contra Israel, Balaque, que era o rei dos Moabitas, manda chamar Balaão, que era filho de Beor,
para amaldiçoar Israel e poder assim vencer a batalha. Mas quem era esse Balaão? Numa primeira leitura, nos capítulos iniciais, podemos até pensar que Balaão fosse um profeta do Senhor, fosse um homem de Deus. Mas depois, quando a gente continua lendo, a gente vê e percebe que ele não era um homem de Deus. Eu separei alguns versículos. Números 22, 8 e 18. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa grande ou pequena. Então, quando a gente lê isso, nos dá a impressão que ele era um servo do Senhor. Mas, quando a gente continua lendo, eu vou ler mais alguns versículos. No capítulo 22, ainda um pouquinho mais à frente, versículos 21 e 22. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. Quer dizer, ele foi contra a vontade do Senhor. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E aí, nesse momento, é uma passagem bíblica que nós conhecemos bem. Deus fala com ele através de sua jumenta, da jumenta dele, do homem. E aí, ele responde, Balaão responde: pequei porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Então, parece que ele errou, mas que ele se arrependeu. E aí, no capítulo seguinte, no 23, versículo 8, ele fala: como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Que ele responde a Balaque. Mas, depois de lendo um pouquinho mais, a gente vai ler alguns versículos e a gente vai ver que, na verdade, Balaão não abençoou Israel a primeira, a segunda e a terceira vez. Ele queria mesmo amaldiçoar, mas Deus transformou a maldição em bênção. Ele percebe que ele não pode contra Deus. Mas será que perceber a grandeza de Deus é suficiente? Será que só dizer que o Senhor é grande, é poderoso e que eu não posso contra Deus é suficiente para dizer que eu sou um servo do Senhor? Bom, claro que não. Quando nós vemos lá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo expulsa os espíritos imundos, eles mesmos dizem que aquele ali que está perante ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele não podia. Então, o próprio inimigo de Deus, ele sabe do poder e da força de Deus. Então, se uma pessoa simplesmente disser que Deus é poderoso, isso não significa necessariamente que essa pessoa é um servo do Senhor. Então, Balaão aqui, ele reconhece a força e o poder de Deus, mas ele não é servo do Senhor. Reconhecer o poder de Deus é uma condição necessária, mas não é suficiente para ser servo de Deus. Isso nos mostra que nem todos que estão nas igrejas, nas congregações, realmente são servos do Senhor. E muitas vezes nós percebemos isso no nosso dia a dia. Agora vamos ler mais alguns versículos para ratificar como Balaão realmente não era servo de Deus. Em Números 24, 1, diz: quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Ou seja, ele usava de magia, que é contra a palavra de Deus. Ainda em Números, mas já lá no finalzinho, Números 31, versículo 16, lemos: disse-lhes Moisés: deixaste de viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor.
Então aqui está mostrando que depois que a gente vai falar, Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus, mas ele instigou que as mulheres se chegassem aos homens do povo de Deus, aos israelitas, para que os fizesse pecar, servindo a outros deuses. Mais tarde nós retornaremos a esse ponto mais uma vez. Só queria aqui mostrar como Balaão era. Então, continuando aqui. No capítulo 25 de Números, vemos que, apesar de tudo que aconteceu, os israelitas, eles decidem se prostituir com as mulheres moabitas e, pior ainda, adorar aos seus deuses. Então essas moabitas, nós falamos lá no início, né, por que Deus não queria que o povo dele se misturasse com os moabitas. Nós falamos no início da lição, nem com os moabitas, Deus não queria essa mistura. E aí Deus manda uma praga e vários deles morrem. Moisés manda que fossem enforcados todos os que adoraram outros deuses. Um dos líderes de Israel, chamado Zinri, teve a audácia de entrar de mãos dadas com uma moabita e entrar na congregação de Israel, quer dizer, lá no meio de Israel. E aí ele foi morto e Deus retira a sua praga que ele havia lançado sobre o povo e muitos morreram. Talvez possamos pensar, que povo teimoso e mal agradecido. Deus acabara de fazer tantas maravilhas no meio deles, e como que eles estão fazendo isso? Já desobedecendo dessa maneira? Mas vale lembrar que nós somos também iguais a esse povo, muitas vezes com nossos acertos, outras com os nossos erros. E ainda mais que, assim como Deus sempre perdoava o povo quando o povo se arrependia, Deus continua pronto para nos perdoar. Basta que nos arrependamos de nossos maus caminhos e nos rendamos novamente aos seus pés. A palavra de Deus fala isso claramente. Bom, no capítulo seguinte, no 26, capítulo 26, versículo 1, lemos: passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. E ainda no capítulo 26, agora versículos 51 e 54, temos: são estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra e herança, segundo o censo.